E aí, tudo bem? Já pensou em fazer o dinheiro render mais que a poupança, só que de um jeito super simples e seguro? Hoje a gente vai desvendar o CDB com liquidez diária. Se a ideia é montar aquela reserva de emergência e colocar as finanças em ordem, esse é o começo perfeito. Vamos entender isso a fundo. Pensa comigo numa situação bem comum. Tá lá, no meio do mês, e de repente, um gasto que ninguém esperava. Um eletrodoméstico que pifa, uma questão de saúde. Esse tipo de coisa bagunça a vida de qualquer um, não é mesmo? Vamos ver um exemplo bem prático de como estar preparado muda tudo. Essa é a Carla. A máquina de lavar dela quebrou. E o conserto? R$ 800. Olha só os dois cenários. Sem uma reserva, o caminho mais provável seria usar o cartão de crédito ou o cheque especial, sabe? Isso significa juros altíssimos e o orçamento dos próximos meses todo comprometido. Mas a Carla, que foi esperta, tinha uma reserva num CDB. Pelo próprio aplicativo, ela resgatou os R$ 800, o dinheiro caiu na conta no dia seguinte e pronto. Pagou o conserto à vista, sem estresse e sem dever um centavo de juro. A diferença na tranquilidade é gigante. E o que deu essa paz de espírito para Carla foi justamente o CDB. Ele funcionou como um verdadeiro escudo financeiro. Mas afinal de contas, o que é esse tal de CDB e por que ele é tão seguro assim? Então vamos lá. CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. Pensando de um jeito bem simples, investir em CDB é como se fosse emprestar dinheiro para o banco. A instituição usa essa grana para as operações dela, tipo dar empréstimos para outras pessoas, e como recompensa, ela paga juros para quem investiu. É uma troca bem direta. Agora, o ponto principal da segurança está aqui, no FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Pensa nele como um seguro para o seu investimento. Se por um acaso o banco ou a financeira onde o dinheiro está aplicado quebrar, o FGC entra em cena e devolve o valor investido. E olha, essa garantia é bem robusta, viu? O FGC cobre até R$ 250 mil por CPF em cada banco ou financeira. Ou seja, para uma reserva de emergência, o risco é praticamente zero. Isso faz do CDB um dos investimentos mais seguros que a gente tem no mercado. Ok, já entendemos que é seguro. Mas, e a flexibilidade? No caso da Carla, ela precisou do dinheiro para ontem. É aí que entra a segunda característica mais importante do CDB para reserva de emergência, a liquidez. Liquidez diária é exatamente o que o nome sugere. A chance de pedir o resgate do dinheiro em qualquer dia útil e receber rapidinho. Geralmente no mesmo dia ou no dia seguinte. É isso que torna esse investimento perfeito para os imprevistos. É como se fosse uma poupança, só que turbinada, sabe? A mesma facilidade de acesso, só que com rendimento bem melhor. E a grande sacada é essa. Ter uma reserva com liquidez não é só sobre o jurinho que vai ganhar, é sobre economizar uma grana preta em juros de dívidas, como cartão e cheque especial. E claro, mais importante, ter o controle e a paz de espírito naqueles momentos de aperto. Certo, já falamos de segurança e de liquidez. Agora, falta a terceira peça desse quebra-cabeça, a rentabilidade. Como é que o dinheiro cresce de verdade em um CDB? E por que ele sempre ganha da poupança? A grande maioria dos CDBs de liquidez diária rende com base no CDI. O CDI nada mais é que uma taxa de juros que os bancos usam entre eles. O importante mesmo é saber que o valor do CDI anda sempre coladinho na Selic, que é a taxa de juros principal da nossa economia, aquela definida pelo Banco Central. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Imagina que a taxa Selic está em 12,25% ao ano. O CDI vai estar bem pertinho disso, tipo 12,15%. Então, quando um banco diz que o CDB dele paga 100% do CDI, quer dizer que seu dinheiro vai render exatamente essa taxa ao longo de um ano. Simples assim. E a notícia boa é que tem muita opção no mercado. Bancos grandes e digitais como Nubank e Inter geralmente oferecem 100% do CDI, e dá para começar com apenas R$ 1. Outras instituições como BMG e Sofisa já chegam a pagar um pouquinho mais, e vale sempre ficar de olho em promoções que às vezes aparecem com rendimentos bem mais altos. Agora, vamos ver o que isso significa em dinheiro de verdade. Esse gráfico aqui simula o que acontece com R$ 10 mil investidos por um ano. Na poupança, esse valor viraria uns R$ 10.670. Num CDB de 100% do CDI, já pularia para R$ 11.180. E num CDB promocional, de 130% do CDI, chegaria a R$ 11.530. A diferença é bem grande, né? Ah, um ponto super importante. O imposto de renda. Sim, ele existe no CDB, mas calma. Primeiro, ele é cobrado só sobre o lucro, sobre o que rendeu, não sobre o valor todo.
Segundo, a taxa diminui quanto mais tempo o dinheiro fica investido. E o principal, mesmo depois de descontar o imposto, o rendimento líquido do CDB ainda é maior que o da poupança, que é isenta. Bom, a gente já viu o que é, por que é seguro, como funciona a liquidez, a rentabilidade. A teoria está toda aqui. Agora a pergunta de $1 milhão, como é que eu transformo isso em ação e começo a investir? Olha, é mais simples do que parece. São basicamente 3 passinhos. Primeiro, abrir uma conta num banco digital ou corretora de confiança. Segundo, lá dentro do aplicativo, na área de investimentos, é só procurar por CDB com liquidez diária. E terceiro, transferir o dinheiro e aplicar. Dá para começar com bem pouco, R$50, R$100, em alguns lugares até com R$1. E para fechar com chave de ouro, umas dicas rápidas. Sempre confirme se o CDB que escolher tem a garantia do FGC. Essa é a sua rede de segurança. Dê uma olhada para ter certeza de que não tem nenhuma taxa escondida. E o mais importante de tudo, comece. Mesmo que seja com pouco, o que vale é criar o hábito de poupar e investir. Resumindo a história, o CDB de liquidez diária junta o melhor de 3 mundos: segurança, flexibilidade para resgatar e um rendimento que deixa a poupança para trás. É a ferramenta perfeita para construir uma reserva de emergência e dar o primeiro passo no mundo dos investimentos. Fica aí a reflexão: que tal colocar o dinheiro para trabalhar de verdade?